E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes. E na aula de hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre atalhos. Existem muitos atalhos dentro do CorelDRAW para todas as ferramentas e utilidades. E é possível ainda adicionar atalhos personalizados. Portanto, o que nós vamos fazer hoje é só conhecer os principais atalhos do Corel. Primeiro nós vamos entender que os atalhos básicos do Windows funcionam normalmente com o Corel, ou seja, o Ctrl+C, Ctrl+V e o Ctrl+X funcionam naturalmente. Se aplicam para vetor, para texto ou para imagem. Você pode copiar uma imagem externa para dentro do seu CorelDRAW, como um texto também. Assim como copiar e colar de um Corel para outro Corel, e também de Corel para outros programas, como Illustrator, Photoshop. Nós já aprendemos também na ferramenta Zoom as teclas de atalho que adiantam a sua função, mas vamos reforçá-las nessa aula. Utilizando o F2, a sua ferramenta se transforma em uma lupa. Você pode reparar que na nossa barra de ferramentas, a ferramenta Seleção continua ativada, e a lupa no centro da nossa imagem não vai permanecer como ferramenta, ela vai ser utilizada apenas uma única vez. Depois de utilizada a ferramenta, ela se transforma na ferramenta de seleção. Nós temos também o F3, que funciona no sentido contrário dessa ferramenta. O F3 faz com que o zoom retorne ao seu estado natural. O F4 é a nossa ferramenta de atalho para a seleção do que nós tivermos na área. Neste exemplo, nós podemos reparar que quando apertado o F4, o zoom ficará centralizado aos objetos da tela. Nós também temos a ferramenta Shift F4, que serve para centralizar a página do seu tamanho pré-setado. Ctrl F4. Esta ferramenta serve para fechar o seu arquivo aberto. Ctrl N. Ctrl N serve para criar um novo arquivo. Ctrl O. Ctrl O serve para abrir arquivos novos. Ctrl E. Ctrl E será utilizado mais à frente porque é nosso atalho de exportação de arquivos. Faz com que os arquivos que você tenha dentro do Corel sejam exportados em outros formatos. Ctrl I. O Ctrl I é a nossa tecla de atalho para que vamos aprender também mais à frente. Ele serve para importar objetos externos. Ctrl Shift T. O Ctrl Shift T é um atalho para ferramentas de texto. Quando você não quer editar ou possui um efeito que dificulta essa função, você utiliza o Ctrl Shift T. Esse atalho funciona para os dois tipos de texto, tanto artístico quanto de parágrafo. Basta clicar no seu texto, apertar o Ctrl Shift T e uma caixa de texto aparecerá mostrando o seu conteúdo. Lembrando que o que você editar aqui não será mostrado até que você aperte em OK. Outra ferramenta importante do Windows é o Ctrl Z. No CorelDRAW ele funciona normalmente. O Ctrl Z retorna o erro que você fez. Ele desfaz a sua última ação. Porém, o Corel se aplica ainda mais, pois ele possui o atalho também Ctrl Shift Z, que serve da mesma forma que o Ctrl Z, só que no sentido contrário, você refaz o que você apagou. Existe também um ícone no nosso menu de ferramentas, tanto para o Ctrl Z quanto para o Ctrl Shift Z. Lembrando que o CorelDRAW tem uma memória limitada para esse tipo de ação, ou seja, depois de um determinado tempo você não conseguirá mais fazer o Ctrl Z. Além disso, o CorelDRAW mantém uma lista do que foi feito para que você possa aplicar o Ctrl Z aonde realmente queria. Ctrl S. O Ctrl S é o nosso atalho para salvar o nosso arquivo. Se ele não foi salvo nenhuma vez, ele abre uma caixa de texto perguntando aonde você quer que salve e qual o nome do arquivo. Se você já salvou uma vez, ele simplesmente faz a ação de salvar novamente o seu arquivo com o mesmo nome exatamente onde estava. Em consequência disso, também possuímos o Ctrl Shift S, que serve para salvar como. Você escolhe um novo local e até pode modificar o nome do seu arquivo. Ctrl P também é um atalho de Windows que funciona no nosso Corel. O Ctrl P abre a nossa caixa de ferramentas de impressão. Ctrl R. O Ctrl R serve para você repetir a sua última ação. Se você movimentou um objeto, se você mudou a cor dele, quando você utilizar o Ctrl R, ele repetirá a última ação em qualquer outro objeto. Ctrl G. O Ctrl G serve para agrupar objetos. Tanto imagens, textos ou vetores podem ser agrupados de forma que se movimentem, aumentem e diminuem proporcionalmente, tornando-os quase que um objeto.
você não verá as propriedades mesmo que os mesmos sejam idênticos, ou seja, 2 vetores, 2 textos, 2 bitmaps. O Ctrl G serve apenas para organizar, de forma que você possa movimentar sem mudar a propriedade nem o tamanho que eles tenham. Em contrapartida, temos o Ctrl U, que é o desagrupar. Ctrl D. O Ctrl D serve para duplicar o objeto. Ele faz com que o objeto que você esteja selecionado crie uma cópia completamente idêntica em um lugar onde você especificar. Lembrando que este local você define apenas uma vez. Da segunda vez em diante, ele será sempre repetido pelo tamanho que você presetou. Eu aconselho que você sempre presete em 0, ou seja, duplicado em cima dele mesmo. Ctrl W. Essa ferramenta serve para atualizar o que você está vendo, ou seja, em alguns momentos o Corel pode dar uma travada de visual e você não enxergar determinado objeto, ou ele dar um pequeno bug de Windows, fazendo com que fique uma faixa branca ou algo parecido. O Ctrl W corrige este erro, fazendo com que o arquivo se atualize, mostrando o que realmente está sendo exibido. Ctrl espaço. Este atalho serve para que você remova qualquer ferramenta que você estiver utilizando. Apertando o Ctrl espaço, indiferente do que você estiver fazendo, fará com que a ferramenta de seleção seja utilizada. Ctrl J. O Ctrl J é um atalho para a janela de opções do CorelDRAW. É lá que nós aprenderemos boa parte das configurações para aliviar o nosso Corel de problemas muito pesados. É lá também que você corrige determinados bugs que você não quer que aconteçam. Desde correções de aspas e atalhos, até ortografia e opções de linhas de texto. F9. Quando apertado o F9, nós vemos uma apresentação em tela cheia do que nós estamos trabalhando no Corel. Para sair dessa exibição, basta apertar ESC ou F9, ou até mesmo dar um clique na tela. Ctrl Q. Ctrl Q é o atalho para converter em curvas determinados objetos vetoriais. Quando você possui ferramentas perfeitas como quadrados, círculos, nós percebemos algumas configurações que não permitem editar completamente esse objeto. Para isso nós utilizamos o Ctrl Q. Quando utilizado esse atalho, nosso objeto perde todas as configurações de um objeto perfeito, mantendo assim um desenho como se você tivesse feito à mão. Ctrl Shift Q. Quase que parecido com o nosso converter em curvas, o Ctrl Shift Q separa o nosso conteúdo do nosso contorno. Se nós selecionarmos em um objeto que mantém o contorno e o preenchimento, nós vemos que depois de utilizado nós mantemos o contorno em um determinado local e o preenchimento em outro. Ctrl A. O Ctrl A, quando utilizado sem nenhum objeto selecionado, ele seleciona todo o conteúdo do seu arquivo, assim como o Windows determina. Porém, quando nós temos alguma seleção, o Ctrl A pode servir para mostrar todas as linhas e como um atalho para nossa ferramenta Forma. É isso aí, nós terminamos por hoje mais uma aula de CorelDRAW para iniciantes. Não esqueça de avaliar esse vídeo e se você quer receber mais novidades do meu canal, por favor, se inscreva. Tá ok? Um abraço.